E o nosso tema hoje chama-se o neocolonialismo. Isso tem muito a ver com o que a gente estudou na aula passada sobre Revolução Industrial. Na verdade, está intimamente ligado, intimamente relacionado à Revolução Industrial. Bem, o neocolonialismo também pode ser chamado de imperialismo. Então a gente pode encontrar como neocolonialismo ou imperialismo. E o que é um neocolonialismo? Olha, esse tema significa o quê? Neo, novo, um novo tipo de colonização, um novo tipo de colonialismo. De que séculos? Dos séculos 19 e 20. Então, neocolonialismo ou imperialismo do século 19 e 20. Mas esse neocolonialismo ou imperialismo está inserido num contexto maior. E que contexto é esse? O contexto que a gente já viu também na aula passada de consolidação e expansão do capitalismo. Está lembrado lá em Revolução Industrial? Consolidação e expansão do capitalismo industrial e liberal. E é dentro desse contexto que está inserido o nosso tema de hoje, que é o neocolonialismo. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha numa enquete, numa entrevista de rua sobre esse assunto, para a gente ouvir e pensar no que as pessoas responderam sobre a seguinte questão. Um país tem o direito de submeter, dominar outro país, outro povo? Por quê? Onde e quando isso já aconteceu ou ainda acontece? Vamos ver então quais foram as opiniões retiradas aí na rua, tá bom? Olha, eu acho que a independência de um país depende essencialmente da sua capacidade de ter a sua própria opinião, de ter a sua política definida. Agora, é necessário uma consciência política do seu povo também. E ela tem que ser expressada através dos seus políticos, que nem sempre têm essa consciência. Eu acho que não é justo, porque cada país já nasce com as suas identidades, as suas características. Acho que isso aí o país tem que preservar aquilo. Geralmente quando vira uma colônia vem um monte de coisa de fora, um monte de tradição. Acontece, está acontecendo agora, né? Está acontecendo uma guerra por causa de um pedaço de terra e por causa de duas consciências diferentes, duas características de povo totalmente diferentes uma da outra. Eu acho que não. É o que mais acontece hoje em dia, né? Jamais. Acho que não, né? Onde é que fica a soberania? O imperialismo disfarçado, entre aspas, está aí, né? Nós temos que conviver com isso. Ninguém tem o direito de exercer o domínio sobre ninguém. Ainda mais tratando esse país. Não acontece no mundo, até hoje sempre aconteceu. Isso não é de hoje. Nunca, jamais. Desde Portugal, desde o tempo do começo da sua história, ele sempre foi dominado. E o governo sempre dominou o povo. Vocês bem ouviram aí que a maioria das respostas dizem que um país não tem o direito de submeter ou dominar um outro povo, um outro país, não é? Que nenhum país tem o direito disso. Ora, e com certeza, no direito internacional, tá? E mesmo a ONU proíbe, tá? Que um país domine o outro, submeta um outro país. Isso é proibido internacionalmente, tá certo? Mas muitos também disseram o quê? Que isso ainda acontece, tá? Ou então que já aconteceu no passado e ainda continua acontecendo ainda hoje, na atualidade, no presente, não é? Ora, e muitos lembraram aí, por exemplo, tá? Da intervenção dos Estados Unidos recentemente no Afeganistão, não é verdade? Ora, e as questões, por exemplo, do Oriente Médio, tá? A briga entre Israel e a Palestina, que os palestinos aí buscam ter um Estado palestino, um país da Palestina, que eles ainda não têm, e essas disputas aí vêm de muito tempo, não é verdade? Então, essas questões estão muito presentes ainda hoje. Países mais poderosos, militar e economicamente, submetendo muitas vezes, tá,
países menores, países não tão poderosos, na verdade, e principalmente os países do terceiro mundo. Com certeza, países do primeiro mundo dominando países do terceiro mundo. Mas essa questão é que a gente vai dar uma olhada melhor agora, tá? Vejamos então como isso aconteceu no passado, no que a gente chama de neocolonialismo ou imperialismo do século XIX e XX. Bem, o que foi esse neocolonialismo ou imperialismo do século XIX? Aonde que ele se expandiu? Vejamos aqui no nosso mapa, nesse mapa histórico, nesse mapa mundi, tá? Onde mostra muito bem por onde vai se expandir aqui o imperialismo. Ele vai acontecer como? Principalmente o neocolonialismo e o imperialismo, ele parte da Europa, dominando, submetendo a África, submetendo a Ásia e também a Oceania, tá certo? Então, esse neocolonialismo que a gente está estudando acontece principalmente a partir do quê? A partir da Europa Ocidental, quando ela espalha seu poder sobre a África, Ásia e Oceania. Como também os Estados Unidos, que também nesse momento, no século XIX e XX, também vai espalhar o seu poderio tanto pela América, América Latina principalmente, quanto pela Ásia e pela Oceania. Tá bom? Então, o neocolonialismo ou imperialismo se espalha a partir da Europa, dos Estados Unidos, para o terceiro mundo. Tudo bem? Vejamos agora o seguinte. Se a gente está falando em neocolonialismo, a gente está dizendo que foi um novo tipo de colonialismo, também chamado de imperialismo, não é? Mas isso significa então o quê? Que existiu um colonialismo antigo. E esse colonialismo foi o quê? Lembra-se lá do antigo sistema colonial, que a gente já estudou, entre o século XVI e o século XVIII, com a Europa e suas colônias aqui na América? Esse foi o colonialismo da Era Moderna. O colonialismo da Era Moderna, ele aconteceu entre o século XVI e o século XVIII. E há uma diferença entre o colonialismo e o neocolonialismo. E quais são essas diferenças? Ora, o colonialismo da Era Moderna, ele buscava o quê? Ele queria o quê? Queria metais preciosos, a busca de metais preciosos. Essa era uma das primeiras coisas. Ouro, prata, a Europa estava precisando naquele momento, tá? Que passava por um esgotamento das minas de ouro e prata e precisava cada vez mais de metais. Então ela vai buscar isso nas colônias. Outra coisa, o que mais que precisa a Europa? Precisa também de produtos tropicais, não é verdade? Produtos tropicais aqui como o açúcar proveniente da cana-de-açúcar, o algodão, tá? Outros produtos que as colônias produziam para as metrópoles, não é verdade? Uma outra questão foi o mercado para os produtos manufaturados. A gente já estudou sobre isso e o que vem a ser? Ora, os europeus, principalmente as metrópoles europeias, precisavam de mercado consumidor para os seus produtos, que nessa época ainda eram manufaturados. E as colônias americanas serviam para isso, como mercado a esses produtos, ok? Então, aí se deu a expansão colonialista do século XVI e até o século XVIII. Ora, mas o que vem a ser então a expansão neocolonialista ou imperialista e quais são as diferenças para o colonialismo da Era Moderna? Primeiro, que a expansão neocolonialista ou imperialista se dá num outro contexto, no contexto do capitalismo industrial e liberal, já na época da Revolução Industrial, tá? E nesse sentido, precisava-se do quê? Primeiro, precisava de matérias-primas estratégicas, mercados consumidores também para os excedentes industriais e de capital. E o que é isso tudo? Matérias-primas estratégicas seriam aí o aço, o ferro principalmente, tá? Eram matérias-primas extremamente importantes para quê? Para as indústrias
que estavam se desenvolvendo para a Revolução Industrial e o processo de industrialização que estava acontecendo na Europa desde o século XVIII. Não é verdade? Então, você precisava de matéria-prima barata. Você precisava buscar isso onde tivesse, para baratear o custo da produção. Uma outra questão bastante importante foi o seguinte, tá? Como a gente já comentou, mercados consumidores para os excedentes industriais e de capital. Ora, se você estava produzindo industrialmente, precisando de matéria-prima, agora a gente não tem mais manufaturas, agora a gente está falando da maquinofatura, tá? Produtos feitos pela indústria, pelas fábricas. E para isso precisava também do quê? De mercado consumidor. Com certeza. Você tem que produzir, se você está produzindo, você precisa do consumidor. E onde estavam esses mercados? Ora, além, tá? Não só na América, mas agora também para a África, para a Ásia, para a Oceania. Precisava ampliar muito mais esse mercado consumidor, tá? E você precisa aí também o quê? Tá? Mercado consumidor para os excedentes de capitais. O que é isso? Tá? Havia também grandes investimentos, muito capital, tá? Que o mercado interno já não necessitava tanto. Se tinha capital em excesso na Europa, banqueiros, industriais, você precisa o quê? Investir esse capital em outros lugares, emprestar para depois retomar cobrando juros, correção monetária, dividendos, como a gente já conhece muito bem. Não é verdade? Mas vejamos agora as razões dessa expansão imperialista, principalmente sobre a África e sobre a Ásia. Quais foram os motivos? E a gente tem entre os vários motivos como controlar as regiões produtoras de matérias-primas. Era extremamente importante isso, controlar regiões produtoras, sejam elas na África, na Ásia ou na América. Era importante para os países europeus, os poderosos países europeus, controlarem essas regiões, onde tinha aço, carvão, minério, importante para a indústria, tá? Indústria europeia. Uma outra questão bastante importante foi o seguinte, havia, com a Revolução Industrial e a urbanização do século 18, 19, 20, com o crescimento das cidades, o inchaço das cidades, as pessoas saindo do campo, vindo para a cidade, buscar trabalho nas fábricas, aconteceu o que na Europa? Aconteceu um grande inchaço populacional. E essa população toda que crescia, precisava se deslocá-la para outras regiões, tá? Deslocar esses excedentes populacionais. E aí a gente tem o quê? Aí a gente tem as grandes migrações do século XIX, tá? Populações inteiras que saíram da Europa, Alemanha, Itália, Polônia, Ucrânia, Espanha, e vinham para onde? Principalmente para a América, tá? Principalmente para a América. Então, ela foi incentivada a sair da Europa e buscar outros lugares para tentar aliviar um pouco essa tensão populacional, esse crescimento demográfico que estava acontecendo na Europa, principalmente no século XIX, tá? Com certeza, muitos de vocês aí sentados são o quê? Tá? São frutos dessa grande imigração europeia, tá? Filhos, netos de italianos, alemães, poloneses, não é verdade? Então eles vêm para cá buscar o quê? Melhores condições de vida, é essa a questão. Mas vão ter muitos problemas, vão ter que suar muito a camisa, que o século XIX, no Brasil e na América, foi violento, como também na Europa. Uma outra razão foi o estabelecimento de pontos estratégicos militares dos europeus pelo mundo. O que vem a ser isso? Pontos estratégicos, tá? Bem localizados, tá? Na Ásia, na África e na América, militares com bases, tá? Bases militares, seja da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, na África, na Ásia
em muitas ilhas aí. Mas não eram só pontos estratégicos militares, eram pontos estratégicos também comerciais, econômicos, tá certo? Veja, um outro ponto bastante importante, uma outra razão, foi o quê? Foi a corrida imperialista. A corrida imperialista foi o quê? Uma disputa dos países para ver quem chegava primeiro aonde? Uma disputa para ver quem chegava primeiro nas colônias, na Ásia, na África, para buscar aí as matérias-primas, para vender aí suas maquinofaturas. Então havia uma rivalidade muito grande entre os países europeus, tá? Sobre o domínio da África, sobre o domínio da Ásia, para ver quem dominava primeiro. Aquele que fosse, o outro iria logo em seguida, para não perder terreno, para não perder espaço. Isso gera uma corrida imperialista e armamentista, militarista, tá certo? Uma outra razão que temos aí, bastante importante, que foi muito vigorosa, teve muito presente na época, foram as teorias racistas, tá? Principalmente aí o que a gente conhece como darwinismo social. O que vem a ser isso? Ora, seria pegar a teoria evolucionista do Darwin, que é coisa do século XIX, e dizer o quê? Que os mais fortes sobrevivem aos mais fracos. Isso dá o direito das nações mais poderosas, econômica e militarmente, dominar os povos considerados aí, entre aspas, mais fracos, inferiores. Então é muito forte, tá, as teorias científicas que surgem nesse momento, científicas, biológicas, dizendo que os povos africanos, asiáticos ou latinos-americanos eram o quê? Cientificamente, biologicamente inferiores aos europeus ou aos norte-americanos, tá? Então foram teorias que mais tarde, que se iniciam no final do século XIX, teorias racistas com base na ciência, que vão levar aí na década de 20, 30 do século XX ao nazismo, ao racismo nazista, tá? Também é provado cientificamente, tá certo? Vejamos aí um exemplo disso, tá? Um texto de um imperialista, de um colonizador. Este colonizador vai dizer o quê? Do século XIX, vejam só como que ele justifica a superioridade europeia sobre o resto dos povos. Olha aqui, ó. A natureza distribuiu desigualmente no planeta os depósitos e abundância de suas matérias-primas. Desigualmente, hein? Enquanto localizou o gênero inventivo das raças brancas e a ciência da utilização das riquezas naturais nesta extremidade continental que é a Europa, tá? Concentrou os mais vastos depósitos dessas matérias-primas nas Áfricas, Ásias tropicais, Oceanias equatoriais, para onde as necessidades de viver e de criar lançariam o elan dos países civilizados, tá? O interesse dos países civilizados europeus, tá? Estados Unidos. Estas imensas extensões incultas, de onde poderiam ser tiradas tantas riquezas, deveriam ser deixadas virgens, abandonadas à ignorância ou à incapacidade? Veja o que ele está perguntando. Vamos deixar isso tudo para eles? Gente inferior? Tá? A humanidade total deve poder usufruir da riqueza total espalhada pelo planeta. Esta riqueza é o tesouro comum da humanidade. Veja só, hein? Que cara de pau. Ora, isso aqui é a afirmação e a defesa, com todas as letras, da superioridade branca, europeia ou norte-americana sobre o resto do mundo. Mas, antes de a gente continuar a nossa aula sobre o neocolonialismo, vamos dar uma paradinha, uma pausa para o intervalo, tá bom?
Retomando nossa aula sobre o neocolonialismo, vamos ver agora as formas de dominação imperialista dos países europeus e os Estados Unidos sobre a África, a Ásia e a América Latina. Áreas de domínio econômico, áreas de protetorado, áreas de colonização e áreas de influência. Essas são as diversas formas de dominação, tá? Então vamos ver cada uma delas. Áreas de domínio econômico. O que é isso? Vejamos aqui no nosso mapa. Seriam as áreas do quê? Tá? As áreas de domínio econômico seriam quando a Europa e mesmo os Estados Unidos tinham muita influência econômica, principalmente sobre a América Latina. Tá? Não chegava que os países já tinham feito sua independência, né, no século XIX. Ora, então eram áreas do quê? De influência econômica dos Estados Unidos e da Europa. Tá? Eram países, mas que dependiam muitas vezes economicamente tanto dos Estados Unidos quanto dos países europeus. E dependiam como? Através de empréstimos que faziam. E como tinha capital excedente no mundo nesse momento, eles emprestavam de monte. Por quê? Porque os juros eram altíssimos, como são até hoje. Tá? E uma outra forma de dominação, as áreas de protetorado. Bom, o que seria uma área de protetorado? É uma área, como a gente está dizendo, uma região, tá, dominada aí pelos países colonialistas europeus, tá, que era uma área de proteção. Por exemplo, a Índia. A Índia era um protetorado, tá, da Inglaterra. A Índia tinha o seu próprio governo, tá, mas estava submetida, tá, aos interesses da Inglaterra. Então, isso seria uma área de protetorado. A Índia não era uma colônia direta da Inglaterra. A Índia era protegida, entre aspas, aí, pela Inglaterra. Tá bom? Uma outra forma de domínio imperialista foram as áreas de colonização. Tá? Área de colonização, aí sim a gente está falando das colônias propriamente ditas. E aí as colônias, nós temos várias colônias europeias na África, principalmente África, tá? Onde eram colônias, sejam elas da Inglaterra, da Alemanha, da França, da Espanha, Portugal, Itália, tá? Então eram aqui as colônias submetidas às metrópoles europeias. Não tinham governos próprios. Eram administradas pelas metrópoles europeias. Então, isso são formas de colonização, tá? Imperialista. Eram colônias das metrópoles europeias. Uma outra forma de dominação foram as áreas de influência. Áreas de influência eram quando eram mantidos, tá, os governantes locais, mas as poderosas, as potências europeias, tinham grandes vantagens econômicas. Então, eram mantidos dirigentes locais, mas elas tinham grandes vantagens econômicas e também judiciárias. Por exemplo, um europeu residente numa área de influência, seja lá na Indochina, não podia ser julgado pelas leis da Indochina. Só poderia ser julgado pelas leis da Europa, do seu país de origem, seja França, seja Bélgica ou Holanda. Tá certo? Então, isso era uma área de influência. Agora, vejamos uma outra questão aqui. Como é que se deu, então, essa expansão pela África, pela Ásia e também pela América Latina? Tá? Vejamos aqui, ó, na África. Quem é que se expande de uma forma colonial pela África? A gente tem aqui vários países europeus que configuraram e consolidaram várias colônias na África. Por exemplo, a Inglaterra tinha colônias
na África, principalmente na Nigéria, na União Sul-Africana, Zâmbia, Quênia, Sudão, Egito e Somália. Então, na África, tá? A Inglaterra tinha várias colônias, muitas colônias, e daqui tirava muita matéria-prima e mão de obra e mercado consumidor. Ora, a França tinha grande parte também aqui, a França, grande parte da África, principalmente da África Ocidental. Isso tudo aqui era da França. Madagascar também, tá? Portugal aqui também tinha colônias na África, na Guiné, Angola, Moçambique. A Espanha também aqui, Rio do Ouro, nessa região, pouca coisa, tá? A Itália tinha colônias aqui, ó, onde fica a Tripolitânia, tá? Onde fica a Líbia hoje, mais ou menos, e onde fica aqui a Somália. Então eram colônias da África. A Alemanha, tá? A Alemanha também tinha colônias na África, por exemplo, África Oriental Alemã, Sudoeste Africano, Camerun ou Camarões, eram colônias então da Alemanha. Bélgica também tinham colônias aqui. E aí vai, quer dizer, a África foi então, né, repartida entre os europeus e dominada pelos europeus, que também tinham grandes divergências nesse processo de colonização, enfrentamentos. E é claro que a população aqui vai resistir bastante. Ó, vamos dar um exemplo aqui da África, do interesse, por exemplo, francês e inglês, na construção do Canal de Suez em 1869, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, tá? Onde dava saída aqui ao Oceano Índico, tá? Então isso foi bastante importante em 1869, o Canal de Suez, construído pelos interesses franceses e ingleses na região. Agora vejamos aqui também a Ásia, tá? Como é que a Ásia foi dominada? Esse mapa mostra muito bem, por exemplo, nesta cor aqui, a Índia e a Austrália, sob domínio da Inglaterra, tá? Então a Inglaterra dominava como protetorado a Índia e grande parte da Austrália e algumas regiões aqui da Indonésia, por exemplo, tá? A França, aqui na Indochina, tinha colônias também. A Holanda, por toda a Indonésia, Malásia, eram as Índias holandesas, tá bom? E em amarelo aqui, a gente tem essa região das Filipinas, sob domínio dos Estados Unidos, tá? E o Japão também. O Japão se expandia aqui sobre a Coreia, sobre Formosa, e aí vai. Quer dizer, os europeus e norte-americanos também retalharam a Ásia e a Oceania sob o seu domínio, mas tiveram resistência, muitas resistências. Por exemplo, na Índia, entre 1857 e 1858, houve então a revolta dos cipaios, tá? Nacionalistas, população indiana lutando contra o domínio inglês. E você sabe muito bem que só mais tarde ainda a Índia vai se libertar completamente do domínio inglês, com Mahatma Gandhi, tá? Só depois da Segunda Guerra Mundial, 46, 47, tá certo? Na China, por exemplo, tiveram aí as guerras do ópio, tá? Entre 1840 e 1858. Várias guerras entre os chineses e ingleses sobre a questão do ópio, que era uma droga, tá? Financiada, incentivada pelos ingleses, tá? Incentivada aí pelos ingleses, que era muito utilizada naquela região e que foi se espalhando por todo o mundo e era um grande negócio, um grande comércio. Então, chamadas guerras do ópio. Os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos que tinham aqui influência sobre as Filipinas, tá? Mas que também tinham influência econômica sobre a América Latina, vão construir em 1903 o Canal do Panamá, que liga aí o Oceano Atlântico ao Pacífico. Isso era extremamente importante, tá? Para as exportações, para as navegações, na verdade, norte-americanas.
você sai do Atlântico para o Pacífico com tranquilidade. Até hoje, o Canal do Panamá é uma questão séria na região. Tudo bem? Vejamos agora, então, o que nos diz sobre essa questão dos Estados Unidos, que desde o século XIX exerce influência sobre a América Latina, e mais ainda, hoje em dia, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, tá? Qual é a posição dos Estados Unidos frente ao mundo hoje? Vejamos aqui o que nos diz um jornalista, tá, do Wall Street Journal de Nova York. Diz o seguinte, tá? Falar alto e sem peias nas línguas sobre o Império Americano é chegada a hora dos americanos exercerem plenamente os poderes imperiais que possuem, de aderir à missão imperial que lhes foi imposta, e, se preciso for, de impor a Pax Americana pela força avassaladora das armas que os Estados Unidos hoje possuem. Vejam só, ele deixa muito claro que os Estados Unidos são uma potência armada, militar e econômica que deve exercer o seu poder pelo mundo. E é isso que a gente está vendo aí. Quais foram, então, os resultados desse neocolonialismo? Foram muitas as consequências. Entre elas, o trabalho forçado, principalmente na África e na Ásia, para enriquecer aí os cofres, tá, e a vida dos europeus. Dizimação de populações inteiras, também na África e na Ásia, mas principalmente na África, que resistiam, tá, a esse modelo que se impunha pelas grandes potências europeias. E também aconteceu como resultado um incentivo às rivalidades étnicas, também na África e na Ásia. O que é isso? Tá? Jogando um povo, uma etnia contra outra. Isso esteve muito presente na África. Etnias, tribos, povos, tá? Que se aliavam aos europeus contra outros grupos de resistência. A cooptação de lideranças. E o que é isso? Líderes, governantes locais foram o quê? Cooptados, foram apoderados, tá? Ficaram sob o domínio das potências europeias ou dos Estados Unidos, tá? Eram bonecos que serviam aos interesses colonialistas, podemos dizer, tá? Houve também o quê? Como resultado, a imposição dos valores ocidentais por todo o mundo. Valores ocidentais, culturais e tal, foram impostos sobre a África, sobre a Ásia, tá? Negando ou não respeitando, muitas vezes, a cultura africana, a cultura asiática, a cultura oriental, a cultura indígena, por exemplo. A expansão mundial das relações capitalistas de produção. As relações capitalistas europeias e norte-americanas, relações de produção, se expandem por todo o mundo, tá? Todo mundo tem que produzir e trabalhar nos moldes ocidentais. Também acontece uma política segregacionista. E o que é isso? Políticas racistas, incentivadas pelos europeus. Tá? Um grande exemplo disso foi o quê? Foi o apartheid na África do Sul, onde separava brancos de negros, que vigorou durante muitos anos, e só aí, na década de 80, é que a gente conseguiu se livrar dessa segregação racial que existia na África do Sul. Aumento das rivalidades interimperialistas. E essas rivalidades interimperialistas quer dizer o quê? Rivalidades, choques entre os próprios países imperialistas, entre os próprios países europeus, por interesses militares, econômicos, tá? Essas disputas, esses choques, tá? É que vão levar mais tarde à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, que veremos mais à frente. E o resultado final foi o quê? A Europa se instala como a senhora do mundo e a Inglaterra como a maior potência do planeta no século XIX e até meados do século XX. Até por aí,
perto da Primeira Guerra Mundial. Então a Europa se estabelece, se expande pelo mundo todo e a Inglaterra a grande potência mundial. Tudo bem? Esses então foram os grandes resultados do neocolonialismo, do imperialismo do século XIX e XX. Tá certo? Então, até aí tudo bem? Entendido toda a questão do neocolonialismo imperialista do século XIX e XX, desde as suas razões aos seus resultados? Agora, vamos então para refletir. Vamos deixar aqui algumas questões para que vocês possam então nos responder, tá? Entre elas, é o seguinte: explique a afirmação: o imperialismo é fruto do capitalismo industrial. O que isso quer dizer? Podemos considerar a atual política econômica e militar dos Estados Unidos como imperialista ou neocolonialista? Justifique. Pensem aí, reflitam sobre o assunto, tá? E cheguem a uma conclusão, tá certo? Agora então vamos para as nossas dicas de estudo. Poderíamos aí sugerir alguns filmes, tá? Como A Guerra do Ópio, trata bem dessa questão, China, Inglaterra, e também O Leão do Deserto, que se passa na África, tá bom? Em relação aí aos ingleses. Em livros, podemos indicar um livro bastante interessante do historiador inglês Eric Hobsbawm, que se chama A Era dos Impérios, tá? E um outro livro do historiador Hector Bruit, aqui do Brasil, da atual editora, que se chama O Imperialismo, tá certo? Então, até a próxima aula. Nesta aula de História, estabelecemos as diferenças entre o colonialismo da época moderna e o neocolonialismo. Veja então que o colonialismo, ele tinha grandes diferenças com o neocolonialismo, que é um novo tipo de colonialismo. Se o colonialismo existiu entre o século XVI ao XVIII, o neocolonialismo é coisa do capitalismo industrial e liberal do século XIX e XX. Explicamos as diferentes razões e as diversas formas de dominação. Tiveram também aí inúmeras razões que levaram à expansão neocolonialista e imperialista. Dentre essas razões, o que? A busca de pontos estratégicos militares, mercados consumidores para esses excedentes de capitais industriais, tá certo? E também para diminuir a tensão populacional que estava acontecendo na Europa naquele momento, incentivando as imigrações. Até a próxima aula.